queria convidar você a ler esse texto de Atos 10, versículos 1 e 2. Nós estamos durante esse mês de julho, inclusive último domingo hoje, falando sobre vida piedosa, né? Temos separado esse tema para nossa reflexão. Temos já falado sobre várias coisas, né, relacionadas à vida piedosa, mas hoje eu queria ler esse texto de Atos 10, 1 e 2 e olhar para essa figura chamada Cornélio. Veja que o texto diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Sabe que o Cornélio é mais uma daquelas pessoas que Lucas, em seus escritos, dá visibilidade, né? Ele só vai aparecer aqui, a gente não tem muita informação sobre ele, a não ser no capítulo 10 do livro de Atos. Mas ele chama atenção por ser um militar romano. E a patente dele, ele é centurião, significa que ele tinha sob seu comando um destacamento, né, um regimento, que o texto diz que era conhecido como italiano, esse regimento, composto por 100 homens. Por isso que ele é um centurião, né? Ele cuida de uma centúria. Mas apesar dele não ser da etnia, da raça judaica, ele é apresentado como um homem temente ao Deus dos judeus. Talvez por conviver, por estar ali, né? Cesareia é dentro da Palestina. Ele acabou assim, se apegando a algumas coisas, seguindo o exemplo, e ele teme, o texto diz que ele teme ao Deus dos judeus. No livro de Atos, Lucas ele rompe com esse exclusivismo judaico, mostrando que havia gentios tementes a Deus, que a graça de Deus estava alcançando e a igreja precisava acolher essas pessoas. Então ele vai dar, em vários momentos, várias pessoas assim. Essa narrativa de Atos 10 ela é estratégica, porque ela cruza a experiência de dois homens, do Cornélio, alguém que não é judeu, e do Pedro, que é alguém judeu. Na verdade, Atos 10 faz uma transição do elitismo judaico para a inclusão dos gentios na igreja. Havia pessoas como Cornélio, que mesmo não tendo raízes judaicas, tinham aprendido acerca de Deus e confiavam nele. Por isso, Pedro, ele faz parte dessa experiência. Porque aqui nós temos uma transição, onde o povo judeu cristão é resistente à ideia de que tem que abrir, porque a graça de Deus quer que gentios também estejam inclusos na igreja. E esse texto, então, ele é muito estratégico. Por isso que, lá no versículo 34, 35... Pedro conclui assim: então Pedro começou a falar, porque Pedro depois vai para a casa do Cornélio, ele fala assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E aqui nós temos uma boa definição de piedade. Piedade envolve temer a Deus, envolve fazer o que é justo. Se a gente entender isso, nós vamos entender o conceito de piedade. Ou seja, piedade transforma pessoas. Transforma a pessoa que pratica a piedade. Portanto, piedade é a evidência de que a pessoa deixou de viver longe do temor de Deus e agora ela passou a fazer a vontade de Deus. Isso é piedade. Quando a pessoa teme e faz. Temer e fazer. Isso é piedade. Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, Pedro estava dizendo. A história de Cornélio ela é bonita, porque ele tem uma experiência marcante com Deus. Ele segue as orientações de Deus para convidar Pedro para vir até a sua casa. Ele reúne seus parentes e amigos para ouvir Pedro. E ao final da história, acontece o batismo deles. Tudo isso ali, num dia só, né? Porque a história é impactante, a história é bonita. É uma narrativa que retrata uma piedade transformadora. Mostra um indivíduo que não é só um estrangeiro, mas ele faz parte do império opressor.
que vivendo em temor e piedade, ele vai experimentando transformação em sua vida. Observando então essa história de Cornélio, o que a piedade transforma? Eu quero pensar com você nessa manhã aqui, nesse tema, né? Piedade transformadora. Por que ela é transformadora? O que ela transforma? O que ela transformou na vida do Cornélio? Piedade deu a Cornélio uma nova sensibilidade. Todas as vezes, não sei se você é assim, quanto você já ouviu sobre Cornélio, mas todas as vezes que eu ouço sobre Cornélio, quando eu penso, e eu sei, né, pelo tempo de cristão, de pastor que eu tenho, toda vez que falo de Cornélio, Cornélio está no capítulo 10 de Atos. Toda vez que eu penso em Cornélio, toda vez que alguém fala em Cornélio, eu não sei porquê, mas a minha mente não associa o Cornélio com o oficial romano. Eu sempre penso no Cornélio como aquele senhor bonzinho, gente boa, que dá esmola para os outros e faz suas orações, suas preces. Mas o fato é que o texto diz que ele tinha uma ocupação. E é bom lembrar que nesse tempo, toda aquela região estava debaixo do poderoso, esmagador Império Romano. Isso vinha desde a Itália, evidentemente, até o Alto do Egito. Tudo isto pertencia ao Império Romano. Não sei o quanto você já estudou sobre história, mas o Império Romano é um dos impérios que dominavam nos tempos antigos, dos mais cruéis. Eles colocavam esses destacamentos militares, né, nos lugares dominados, e a intenção era manter o povo debaixo da opressão, especialmente financeiramente. O Império Romano ele não impunha religião, como foi o domínio grego, por exemplo. Não impunha língua. Vocês vão ver até que chega um momento que Deus tem que entrar com uma providência. Eles não falam a mesma língua. Cornélio fala latim. O Pedro fala hebraico-aramaico. Mas eles vão se encontrar. Deus está falando com ambos. Mas esse homem, Cornélio, ele faz parte de um império opressor. Ele está ali a trabalho. Ele mora ali porque ele tem que trabalhar ali. Ele tem que cuidar da ordem naquele país. E essa rigidez, essa truculência militar romana, não combinam muito com a ideia de um homem de coração aberto, de um homem generoso, de um homem fiel em suas orações. Mas esse era o Cornélio. Um homem com uma patente romana que exigia muita responsabilidade e frieza, mas que começou a trilhar o caminho do temor a Deus. Começou a desenvolver uma vida piedosa. A piedade de Cornélio, diz o texto, se expressava em generosidade e dependência de Deus. O verso 2 diz que ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus. E essa piedade, esse temor se expressava de duas formas. Ele dava muitas esmolas ao povo, ele orava continuamente a Deus. A vida piedosa de Cornélio o fazia olhar para os outros e o fazia manter uma rotina de devoção, orando a Deus. O verso 3 diz que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Diz que ele viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, o chamava pelo nome. Pelo horário, o fato de ser às 3 da tarde, é provável que o Cornélio estivesse seguindo a prática judaica de orar 3 vezes ao dia. Que eles oravam de manhã, oravam à tarde, oravam à noite. Na verdade, ao anoitecer. E ele está fazendo a segunda oração do dia, que era uma prática judaica, rígida. Eles se apegavam a isso. É provável que o Cornélio aprendeu com os judeus, convivendo com eles. E ele resolve imitar os judeus. Você é um homem piedoso. Eu vou orar de manhã, vou orar à tarde, vou orar à noite. E diz que às 3 da tarde, enquanto ele estava orando, diz que Deus fala com ele. Diz que ele vê claramente um anjo de Deus que se aproxima dele e o chama pelo nome. Que é uma coisa que
para um judeu que lesse o texto ia estranhar. Porque Deus só chama pelo nome os seus filhos. Deus só chama pelo nome os judeus, o seu povo. E ele está chamando pelo nome o comandante de um regimento militar que está oprimindo o povo de Deus. Os romanos presentes em Cesareia. E note que esse homem rígido, ele vai se transformando em uma pessoa sensível à voz de Deus. Versículo 4 diz que atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que interessante, né? Deus olhou para um soldado romano, para um oficial, alguém que está comandando um regimento que oprime o seu povo. Mas esse homem é piedoso. Ele se volta para Deus. E diz que Deus então se volta para ele. E Deus manda o anjo falar com ele. E ali ele recebe instruções para buscar Pedro e, sem questionar, ele obedece à voz do mensageiro de Deus. Sua vida piedosa foi vista por Deus, sua vida piedosa expressa em dar esmolas e na prática da oração fez com que o seu coração estivesse sensível à voz de Deus. Ele reconhece Deus. E Cornélio, quando ele reconhece que Deus fala com ele, ele obedece a Deus. Ele espera. Ele faz algo que talvez, pensando num romano, um oficial romano, questionaria muito para fazer. Porque o que Deus pede para ele é: chama um judeu comum, um ex-pescador, apóstolo de Jesus, que está dando propagação a uma coisa chamada evangelho. Chama ele para sua casa. Eu não sei se você entende como que isso soaria para um oficial romano. Eu tenho que chamar um oprimido para vir na minha casa, eu tenho que escutar o que ele vai dizer para mim. Mas ele obedece, ele espera o Pedro chegar, porque na ida e volta, se você contar o texto, você vai dar 2 dias, e ele ouve o que Pedro tem a dizer. Veja quanta sensibilidade que foi sendo desenvolvida pela vida piedosa que ele mantinha. Por isso é importante refletir sobre isso nessa manhã. Pensar assim, que a piedade nos transforma. Nos torna pessoas mais sensíveis, menos endurecidas, rígidas, inflexíveis. Quando alguém se propõe a fazer a vontade de Deus, a ser uma pessoa justa diante de Deus, quando alguém se propõe a imitar o que Cornélio fazia, ser alguém generoso, estou olhando para as pessoas, vejo as necessidades delas, tento suprir conforme a minha possibilidade. Quando alguém se propõe a sempre orar, sempre confiar em Deus, ter uma rotina de oração, essa pessoa vai ser mais sensível. Quando Deus falar com ela, ela vai ouvir. E é o que acontece com Cornélio. Talvez isso pareça para nós algo tão comum, né? Nas narrativas bíblicas. O anjo vai lá, fala com um homem, esse homem simplesmente escuta o que Deus tem para dizer. Mas é bom lembrar, por exemplo, textos como do Antigo Testamento, quando Deus vai falar com Samuel, e Samuel não sabe identificar a voz de Deus. E o Eli tem que dizer para ele: quem está te chamando é Deus, está te chamando pelo seu nome. Mas ele não sabia, ele tinha que identificar aquela voz. Ele tinha que dizer: fala que o teu servo ouve. E aqui Cornélio não faz parte da sinagoga. Ele não é, pela narrativa, embora já ouvi alguns pregadores bons dizerem isso, que ele era um prosélito. Ele não era um prosélito. Porque se ele fosse um prosélito, o Pedro não teria resistência de ir até lá. O Pedro só vai lá porque Deus fala com ele, porque Deus manda. Ele simplesmente era alguém que tinha uma certa simpatia pelo movimento judaico e pensava assim: já que eu não sigo nada mesmo, sou um pagão, eu vou começar a servir esse Deus dos judeus. Diz que ele dava esmolas e ele também fazia suas orações. Mas este homem tem uma sensibilidade. O fato dele estar buscando a Deus o torna sensível.
E agora ele identifica. Quando Deus fala com ele, quando Deus o chama pelo nome, ele tem uma sensibilidade. Porque ele não é alguém que, pela primeira vez, Deus está falando com ele. Ele é alguém que está sempre na presença de Deus. E Deus o reconhece. Por isso que Deus o chama pelo nome. E por isso que ele reconhece a Deus quando Deus fala com ele. A piedade nos transforma. A piedade vai transformar a nossa insensibilidade em sensibilidade. Às vezes a gente não consegue entender quando Deus está falando, porque a gente também não faz nada, né? Nós somos igrejeiros, nós viemos à igreja só. Nós não temos vida piedosa de fato. A nossa vida fora da igreja não é generosa, não é uma vida que de fato busca Deus, né? Está constantemente na presença de Deus. Mas Cornélio era assim. E por isso que ele tem uma nova sensibilidade a partir da piedade dele. Em segundo lugar, algo mais que transforma, a piedade transforma, a piedade dá a ele um novo serviço. Quando a narrativa apresenta Cornélio, no início de Atos 10, transparece ser alguém que escolheu viver debaixo do temor de Deus, fazendo suas doações, suas orações. Ele é autônomo, sabe? Carreira solo. O que é Cornélio? Um cara que... gente boa. Ele resolveu seguir a Deus. E ele então faz lá suas orações, ele faz suas doações, mas ele é autônomo. Ele não está ligado a ninguém, a nada. Aparentemente ele mantinha um serviço a Deus isolado, particularizado. Ele vai arrastando no máximo a sua família. Diz que a família dele abraça os princípios, os valores que ele também resolveu abraçar. Mas não tem mais que isso acontecendo. Mas veja como que o texto vai desenrolando um processo de evolução espiritual na vida do Cornélio. Esmolas e orações se transformam em contato com Deus. Contato que produz alegria no coração dele, que cria uma expectativa do que Pedro tem a dizer a ele e que o leva a rebanhar outras pessoas. Ele fica tão animado com aquilo que no caminho de 2 dias, né, ao desenrolar de 2 dias, os servos dele vão buscar o Pedro e voltam. Está 2 dias, porque diz que eles dormiram lá. E eles voltaram no dia seguinte. Quando Pedro volta, a casa está cheia. Ele chamou gente. Versículo 24 a 27 diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava. Sozinho? Com a sua família? Não. Diz que ele os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, o Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. A experiência individual o leva à formação de uma congregação de parentes e amigos. Percebe que o serviço dele mudou? Engraçado, eu acho, né? Porque a função de um centurião, cuidando de uma centúria, era debelar manifestações. Porque sempre teve essa ideia, né? Quando o povo se junta, é perigoso. Então, assim, esses movimentos, todo mundo se junta, perigoso. Então, a função dos soldados romanos era para lá, para lá, para lá, para lá. Reuniões começavam a acontecer, para lá, para lá. Por isso que em época de perseguição, a igreja tinha que se reunir às escondidas. Porque eles tinham medo. Quando começa a juntar muita gente, é perigoso. Esse povo está armando coisa para nós, né? O povo junto é forte. Só que agora o centurião está fazendo exatamente o contrário. Ao invés de separar pessoas, ele está juntando pessoas. Ele faz da casa dele uma igreja, uma congregação. Chama gente para lá. Sua vida piedosa o transformou num servo. Aquele que servia o império opressor, agora ele serve o Deus que está sob qualquer império. Ele nem sabia como as coisas funcionavam. Ele se prostra diante de Pedro, precisando que Pedro falasse: rapaz, levanta aí, sou homem como você. Ele nem sabia, ele é totalmente assim, leigo em questões religiosas. Mas ele estava sendo transformado. Agora Pedro iria pregar para muitas pessoas, pessoas que ele convidou. Ali naquela cidade de Cesareia. Ele que convida. Não sei se você sabe também, mas Cesareia era uma espécie de capital romana dentro da Palestina. Ali o César ficava quando vinha.
Ali tinha um governador, era algo era uma cidade importante. E Pedro está indo para aquela cidade porque tem um romano, o Cornélio, que escolheu viver piedosamente, sensível à voz de Deus, que agora está servindo a Deus, montando uma congregação de amigos e de parentes. Vida piedosa nos leva a servir a Deus melhor. Vida piedosa transforma nossas práticas individuais em anseios pela coletividade, a fim de abençoar muitas pessoas. Cornélio, ele encheu sua casa de gente pronta para ouvir Pedro. Sua vida piedosa o transformou num homem a serviço de Deus, propagando o evangelho de Deus. Piedade transforma o nosso jeito de servir. O jeito que o Cornélio servia era um jeito romano de servir, pagão de servir. Sua vida autônoma, aquele dia que ele decidiu, eu vou ser uma pessoa diferente, eu não quero ser como os outros centuriões. Eu vou ser uma pessoa que vou dar esmola para as pessoas, eu vou fazer minhas preces. Ele passava disso. Para ele isso era suficiente. Mas Deus olha para ele. E Deus o chama para um serviço diferente. Por isso que vida piedosa abre caminhos para novos serviços. Quando nós estamos, de fato, fazendo a vontade de Deus, sendo pessoas justas, Deus nos dará novos serviços. Nós vamos nos envolver muito mais com aquilo que é coletivo. A gente vai ficar só tendo aquela coisa nossa particular, garantindo, nosso ingresso para entrar no céu, pensando assim, isso aqui é suficiente. Não, Deus quer dar um novo serviço. É isso que Deus faz com Cornélio ali. Uma terceira coisa que acontece, muito interessante no texto aqui, é que a piedade transforma o Cornélio, dando a ele um novo significado para a sua fé. O texto de Atos 10 revela que houve uma ação simultânea de Deus. Orienta Cornélio, fala com Pedro. Eles têm que se encontrar. O Cornélio só chamou Pedro porque Deus mandou. E o Pedro só acompanhou os homens enviados por Cornélio porque Deus mandou. Porque é um encontro improvável. Isso não iria acontecer. Porque um centurião romano não vai chamar um judeu para a casa dele. E um judeu, como Pedro, ele não vai na casa do centurião romano, porque ele vai achar que isso é uma armadilha. Ele quer me prender, ele quer me pegar. Mas Deus tem que mover os dois. Deus tem que falar o coração do Cornélio, Deus tem que mover o coração do Pedro. Se você conhece a passagem, você sabe o que Deus precisou fazer para mover os dois na mesma direção. Observe que Cornélio ainda misturava suas crenças pagãs com a fé judaica que vinha abraçando. Por isso que o versículo 25 e 26 diz que quando Pedro entrou na casa, ele se prostrou aos pés de Pedro, ele adorou Pedro, porque na cabeça pagã dele, Pedro é um Deus que está chegando. Ele tem pacto com os deuses. E o Pedro tem que falar para ele, cara, eu sou um homem como vocês. Abandona esse tipo de prática esquisita que você tem, de quando você vê alguém que você acha que é autoridade religiosa, você já se prostra diante dela. Mas a piedade de Cornélio não foi considerada por Deus suficiente. E aqui que é importante a gente entender o novo significado que Deus queria dar. Talvez você vai olhar para os seus parentes, para os seus familiares, amigos que você tem, você vai dizer assim, olha, tem uma pessoa na minha família que é um Cornélio. É uma pessoa que não vem na igreja, sabe? Ela não é de ir na igreja. Mas pensa num Cornélio. Aquela pessoa que dá esmola para todo mundo. É aquela pessoa assim que está sempre, nossa, confia em Deus. Tempo de oração, pode falar com ela. E tem uma oração, poderosa, forte. Cuidado com esse tipo de conclusão a respeito de Cornélio. Ela é errada, já estou te avisando. Porque se o que Cornélio fizesse fosse suficiente para salvá-lo, Deus não precisava nem falar com ele. Toca a vida, meu amigo. Continua dando esmola por aí, orando. É suficiente.
E eu sei que essa turma dos desigrejados gostam de olhar para uma passagem como essa e pensar isso aí, né? Tá vendo? Cornélio, só de dar esmola, só de orar, Deus já olhou para ele. Pergunta é, Deus olhou para ele para quê? Só para dizer assim, ó, continua? Só para dar um like para o Cornélio, né? Dizer assim, ó, segue? Você está fazendo bem? Não. Deus se aproximou, Deus realmente reconheceu que o que ele fazia era vida piedosa, mas Deus dá um novo significado à sua fé. Por isso ele enviou Pedro para apresentar a ele com mais exatidão como ele e todos que acompanhavam ali poderiam ser salvos. Sua vida piedosa transformou o significado, o sentido da sua fé. Que até ali, talvez, o Cornélio desenvolvesse uma ideia de que se eu dou esmola e se eu estou orando a Deus, sou uma pessoa boa, e ó, morrer amanhã, eu estou no céu, estou salvo. Mas sua vida, ela vai transformando. Deus quer transformar. Antes, ele era somente um homem que tem temor ao Deus dos judeus. Mas agora, ele estava sendo apresentado a Jesus. Olha só, versículo 27 a 29 diz assim, conversando com ele, Pedro encontrou ali muitas pessoas reunidas. Pedro entra naquela casa e diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Aí Pedro diz assim, eu posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Não sei se você conhece a história, mas para Pedro chegar onde ele chegou, diz que ele estava na casa de um outro Simão, chamado Curtidor, e ele estava com fome. E diz que enquanto estavam preparando a comida, diz que ele sobe numa área da casa mais alta para orar. Ele vai orar. E enquanto ele ora, diz que ele recebe uma visão de Deus. E nessa visão, agora você imagina, o sujeito está com fome, o cheirinho já começa a subir da comida sendo preparada ali, sabe aquele cheirinho? Já começa a queimar o alho ali, assim, uma cebolinha para começar a fazer um arroz fresquinho, né? Um feijão sendo temperado, aquele cheirinho está subindo. E o Pedro está lá em cima, orando a Deus. Aquele cheirinho, de repente, ele é tomado por Deus, por uma visão de Deus. E nessa visão diz que um lençol cheio de comida baixa. Só que a comida que tem no lençol, judeu não pode comer. Entendeu? É uma feijoada. São miúdos de porco e de animais proibidos pela lei. E aí diz que o lençol desce, Deus fala para ele assim, ó, come, não está com fome? Come. Fala, eu comer? De jeito nenhum. Como judeu eu nunca transgredi a lei, eu não como coisas impuras. Aí Deus fala para ele assim, ó, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro entende que Deus está falando com ele que é para ele abraçar gentios. Porque na concepção de um judeu, gentil não presta. Gentil não vai para o céu. Como ele falou aqui, né? Não devo nem visitar um gentil. Não entro na casa dele de jeito nenhum. Nessa hora, ó, bateu na porta da casa. Uns homens dizendo assim, estamos procurando o Simão Pedro. Só porque Pedro teve essa visão, ele entendeu, eu vou com esses homens. Porque Deus falou para ele, tem uns homens aí, vieram te buscar, vai com eles. Ele chega lá na casa, que a passagem a gente leu agora aqui. Vocês podem me falar por que vocês mandaram me chamar? Interessante que a própria fé de Pedro estava ganhando um novo sentido. Ali ele estava vendo que a fé que ele desenvolveu até o momento também não era suficiente. Que Deus queria que ele abraçasse pessoas,
que ele crescesse na sua fé. Por isso que é uma transição muito importante, Atos capítulo 10. Aí Cornélio então explica para Pedro a experiência que ele teve com Deus. E o Cornélio diz assim, versículo 33. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. O centurião romano, se submetendo agora à palavra e ao ensino de uma pessoa do povo dominado. E Pedro passa a expor a eles o evangelho. Veja só, versículo 34, 43. O texto é grande, mas vale a pena ler. Diz assim, então Pedro começou a falar. O conteúdo que Pedro fala. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Percebe? Ele pregou o evangelho para Cornélio, para aqueles que estavam ali. E diz, ó, você tem que saber sobre Jesus, saber que ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Ele mandou a gente pregar. E Lucas informa que enquanto Pedro falava, aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e aconteceu com eles o mesmo que havia acontecido com os judeus lá no Pentecostes, Atos capítulo 2. Eles estão falando um idioma que os judeus que estão com Pedro ali estão entendendo. E aí que é importante entender, né? Eu sei que a gente faz uma leitura muito influenciada pelo pentecostalismo e pelos movimentos pentecostais. Mas o que está acontecendo aqui é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, Pedro está pregando. Ele prega em hebraico, aramaico. E diz que os judeus que estão ali, que são de outros países, não falam hebraico, aramaico. Mas eles conseguem ouvir Pedro pregando. Eles começam a glorificar a Deus. E eles conseguem entender um ao outro ali. Os idiomas que eles falavam. Aqui acontece a mesma coisa. Você vai perguntar por quê? Porque o Cornélio fala latim. Na verdade, ele estava falando por meio de um intérprete. Isso era comum entre eles. O Pedro não está falando direto com o Cornélio. Tem um intérprete no meio da história aí, que está interpretando para um e para outro. Só que, de repente, o texto diz assim, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Como que a gente está entendendo? Onde que aconteceu isso? Aconteceu isso em Atos capítulo 2. Aconteceu isso no Pentecostes. E assim Cornélio e a sua família são inseridos na igreja de Deus. É isso que o texto quer mostrar, isso que Lucas queria mostrar. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, agora é derramado sobre os gentios. Pedro então diz, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Perceba que no início da passagem não tem Jesus Cristo. É só um homem piedoso,
dando esmola, fazendo orações ao Deus dos judeus. Mas agora eles serão batizados em nome de Jesus Cristo. Novo significado para a fé que Cornélio tinha. A piedade de Cornélio o levou mais longe. Inserido no povo de Deus, teve uma experiência com o Espírito Santo. E o texto encerra dizendo que eles pediram para Pedro que ficasse com eles mais alguns dias, porque eles estavam interessados em como poderiam crescer na fé. E o Cornélio patrocina tudo isso. A vida piedosa de Cornélio chamou a atenção de Deus, que o levou a dar um novo significado à sua experiência, transformando o sentido da sua fé. Não bastava ser um homem generoso e dedicado às orações. Precisava conhecer de perto a obra de Jesus, se render a Jesus, ser transformado pelo Espírito Santo. Precisava fazer parte da igreja de Jesus. Tudo isso acontece na vida de Cornélio. A piedade de Cornélio foi transformada. Ele deixou de ser apenas um homem bom, para ser agora um homem transformado, usado por Deus para transformar pessoas também. Veja como a piedade ela é importante. Quando nós somos piedosos, isso vai nos dando uma nova sensibilidade. Quando nós somos piedosos, isso vai nos dando novo serviço. Isso vai nos dando novo significado. Por isso que eu queria que você pensasse nesta manhã aqui, como que está a sua vida piedosa? Porque talvez você tenha uma vida piedosa, faça algumas coisas, e você acha que isso é suficiente. Ou que você vem à igreja, não tem compromisso nenhum com o Deus de fora da igreja. Você tem compromisso com o Deus de dentro da igreja. Então você vem cumprir o seu ritual. Mas a pergunta é, o que você faz durante a semana? Você mantém uma vida piedosa? As pessoas te identificam como um cristão? Percebem na sua prática que você é uma pessoa cristã? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que faz orações, que busca a Deus? Quando nós somos assim, diz que Deus vai olhar para nós, como Ele fez com Cornélio. Deus vai nos dar uma nova sensibilidade. Que Deus vai falar com a gente vai perceber que eu já sou piedoso. Então, quando Deus fala comigo, eu consigo escutar. Diz que Deus vai nos dar um novo serviço. Ele vai nos fazendo perceber que não adianta ter uma vida isolada. Eu preciso ter uma vida coletiva, comunitária. E Ele vai me dando um novo serviço diante do povo de Deus. E quando eu entendo isso, diz que a minha fé ganha um novo significado. Agora eu posso realmente abraçar o Evangelho de Jesus. Eu posso responder ao Evangelho de Jesus. Eu posso ser como um Cornélio, que deixa só de ser um homem bom, admirável por sua bondade, mas agora ele é um homem transformado. Ele se torna um agente de Deus, servindo a Deus nesse mundo. Minha oração é que você entenda essas coisas, que você se encante pela história de Cornélio e que você realmente queira ser alguém assim. Alguém que começa com generosidade, com dedicação, com devoção às orações, mas alguém que vai progredindo, vai ganhando nova sensibilidade, vai abraçando novos serviços, vai entendendo os novos significados da fé, e assim você vive para Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que é justo diante de Deus. Amém?